Existe um detalhe que passa às vezes praticamente imperceptível para o torcedor, que vem fazendo total diferença nos resultados do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para o time deixar de ser uma equipe que estava brigando lá embaixo para ser um time que agora briga pelo pelotão de elite da competição, que briga do 10º para cima. E esse detalhe que passa imperceptível eu vou destacar agora para vocês, e é sobre o Léo Jardim. Existe algo que eu sempre cobrei no goleiro do Vasco, que era ele jogar mais com os pés. Que o Léo Jardim não precisava rifar toda a bola, dar o chutão, quando essa bola cair no pé dele ele fosse pressionado pelo adversário. Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o Léo Jardim tem evoluído nesse quesito. Léo Jardim já tinha participado de um gol do Vasco contra o Fortaleza, lá bem no início ainda do Fernando Diniz. Acredito que foi o segundo jogo do Diniz e o primeiro no Campeonato Brasileiro, aquele jogo que o Vasco venceu por 3-0 do Fortaleza. Ele já havia participado da construção do gol, não rifando a bola, mantendo a posse para o Vasco e construindo. E nesse jogo contra o Fluminense, eu trouxe duas situações que eu quero destacar para vocês a importância de você ter um goleiro construtor, um goleiro que joga com os pés, um goleiro que está pressionado às vezes e mesmo assim não rifa a bola, ele tenta construir. Isso, claro, é estimulado pelo técnico, no caso o Fernando Diniz, que dá essa confiança pro atleta, que mostra para ele que ele sim é capaz de fazer aquilo, que às vezes é até algo fácil, mas que o goleiro não tem tanta confiança, tem medo de errar e não faz. Isso aqui era algo que faltava muito no Léo Jardim, ele ser um goleiro que não tem medo de jogar com os pés. E atualmente ele não é esse goleiro medroso, ele é um goleiro que tem coragem de construir o jogo com passes verticais, ele entende que tem capacidade de fazer isso, até porque não é tão difícil assim. Olha só, o Vasco saindo jogando contra o Fluminense, você tem o Carlos Cuesta, tem o Robert Renan e você tem o Léo Jardim. O Léo Jardim pega essa bola, faz o passe no Robert Renan, o Robert Renan devolve a bola no Léo Jardim e o Vasco vai atraindo o Fluminense para o seu campo. E aí um detalhe agora que o Léo Jardim faz muitas vezes, ele observa o jogo, ele quebra o pescoço de um lado para o outro, vendo qual é a melhor possibilidade de passe, e ele não se afoba mais com a marcação-pressão do adversário. Tu vê que o John Kennedy vem correndo em direção ao Léo Jardim, o natural antigamente era ele dar o bicão, chutar essa bola para frente. Atualmente o Léo Jardim constrói, mesmo pressionado. Ele tem a calma, a tranquilidade e o timing certo de observar, olhar qual é a melhor possibilidade de passe, descobrir o jogador livre, e olha só o que ele vai fazer. O Léo Jardim, nesse caso aqui, ele vai encontrar o passe no Ryan. E quando ele encontra esse passe vertical em uma janela difícil para o Ryan, ele deixa 4 marcadores do Fluminense para trás. E a partir do momento que você tem um goleiro que constrói por baixo, como o Léo Jardim, você começa a ter superioridade numérica na saída de bola. Porque olha só, o Vasco tem 5 jogadores contra 4 do Fluminense pressionando. Na lógica, sempre vai sobrar um jogador livre quando você constrói com o seu goleiro. E se o teu goleiro tem a capacidade de jogar vertical, você tem a capacidade de quebrar a linha do adversário, de tirar o time da pressão, você já vai ter um ponto muito à frente de vários adversários no Campeonato Brasileiro. E é assim que o Fernando Diniz estimula o Léo Jardim a jogar. Você pega aí há 3 meses, 3, 4 meses atrás, nunca que você veria o Léo Jardim fazendo isso. Hoje com o Diniz ele faz. E olha como é que ele vai encontrar esse passe perfeito pro Ryan. E aí o Fluminense vai ser obrigado a parar essa jogada com falta. O Ryan estava fazendo um ótimo drible, deixava 2 marcadores para frente. E provavelmente seria um lance de muito perigo pro Vasco. Olha o Paulo Henrique como é que já tá voltado pro campo de ataque. O Andrés Gomes, o Tietê. E provavelmente o Vasco chegaria ou em igualdade numérica ou em superioridade numérica após quebrar essa pressão do Fluminense. E o Léo Jardim vem sendo extremamente importante. Eu vou mostrar agora para vocês o Léo Jardim participando da construção do segundo gol do Vasco contra o Fluminense. Novamente, ele não rifando a bola, sendo extremamente importante. São detalhes que muitas vezes passam imperceptíveis pelo torcedor, porque o torcedor só vai se lembrar do gol marcado pelo Nuno Moreira, às vezes da arrancada do Ryan, mas a jogada inicia com o Léo Jardim. O Léo Jardim dando superioridade numérica para essa saída de bola do Vasco. Olha só, o Vasco para a saída de 3 mais 1. E aí o Fluminense marca pressionando com 2. Aqui no caso, o Cano e o Lúcio Acosta. E o Vasco tem a superioridade numérica em cima do Fluminense. O Vasco tem 4 para construir contra 2 do Fluminense. E quando você tem um goleiro que não rifa essa bola, que não se assusta com a pequena pressão do adversário, olha o que acontece. O Léo Jardim vai jogar vertical, calmo, tranquilo, sem medo. Encontra o passe no Barros. Jogando vertical, jogando com os pés, construindo o Léo Jardim. E depois vai sair o gol do Vasco. Essa jogada vai se desenrolar na frente, vai rodar de um lado para o outro até chegar na conclusão do Nuno Moreira para o gol do Vasco. Já destaquei esse gol aqui completo para vocês em um vídeo anterior. Mas isso é para vocês verem a importância de você ter um goleiro que joga com os pés, um goleiro que constrói. Muitas vezes isso passa imperceptível, mas vale a pena a gente destacar aqui, porque sai o gol do Vasco
o início da jogada é com o goleiro, não rifando a bola, é com o Léo Jardim construindo, com o Léo Jardim jogando vertical, com passe mais tenso. Muitas vezes, a forma no qual você dá o passe, você já dá a sua intenção para a jogada. Se o Léo Jardim rifa essa bola, não sairia o gol do Vasco. Então, são pequenos, mínimos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas que fazem a diferença total no resultado de uma partida de futebol e às vezes no resultado do campeonato como um todo. Hoje, se o Vasco é um time mais forte, o Vasco é um time que consegue jogar, passa muito por essa confiança que o Diniz passa para os atletas. Você é capaz, você consegue fazer isso, não é difícil. Você vai treinar durante a semana e durante o jogo você tem que ter a coragem para executar. E foi isso que o Léo Jardim fez. Já foi muito decisivo no jogo contra o Fortaleza, debaixo das balizas. E foi muito decisivo no jogo contra o Fluminense também, debaixo da baliza, né? Fazendo a defesa na finalização do Cano lá no início do jogo e depois ajudando a construir um dos gols do Vasco, o Léo Jardim. Eu sempre cobrei muito o Léo Jardim para fazer isso. Construir por baixo, não rifar todas as bolas. E desde a chegada do Fernando Diniz, ele se tornou um goleiro muito mais completo, porque agora ele joga com os pés. Antigamente não, antigamente o Léo Jardim se recusava a jogar com os pés, bicava a bola pra frente, não tinha nenhuma confiança, entregava a bola de volta para o adversário. Hoje a bola é do Vasco, hoje o Vasco constrói. Uma hora vai errar? Pode sim, pode ser que erre, mas quando acertar pode sair gol, como foi nesse lance aqui. E é isso, eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui.